Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, passando aqui hoje com a minha voz bem melhor, nesse dia frio, mas com o nosso propósito aquecido de ler a palavra do Senhor diariamente. Eu quero te incentivar a compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus colegas de faculdade, com seus colegas de trabalho, para que mais pessoas possam visualizar essa leitura e se sentirem motivadas a ler a palavra do Senhor diariamente. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Abra aí em Gênesis 34, vamos dar início à nossa leitura de hoje. Diz assim: Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Hamor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Hamor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa? Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violentada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois, até que eles voltassem. E saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito e se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Hamor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha, peço-vos que lhe deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Majorai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Hamor, e lhes disseram: não podemos fazer isto, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomia. Sobre uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas e tomaremos as vossas para nós. Habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Hamor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isto, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los, recebamos por mulheres as suas filhas e demo-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus rebanhos não serão nossos? Consintamo-nos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada a Hamor e a seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia na cidade.
Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? A palavra de hoje é uma palavra muito dura e é ao mesmo tempo uma palavra muito triste, porque foi uma violência contra uma jovem. A violência máxima contra nós mulheres é o estupro. E a palavra no capítulo anterior, no capítulo 33, nós vimos uma passagem tão linda da reconciliação de dois irmãos, de Jacó e Esaú, e nós ficamos ali tão felizes com aquela reconciliação, e passou-se algum tempo ali. Diná é a única menina, a única filha entre os 12 filhos de Jacó. A Bíblia vai falar que ela era uma menina linda, que ela era uma menina de boa aparência, e ela era muito amada pelos seus irmãos e pela sua família. Então ela resolve sair para conhecer um pouco aquela cidade, mas ela estava em terra estrangeira. Ela tinha uma criação com seus irmãos de respeito, mas a sua família pertencia a um povo. Eles eram adoradores do nosso Deus, eles serviam ao nosso Deus, tinham seus princípios. E aí ela resolve ir andar e passear por uma terra estrangeira que não conhecia os deuses daquele povo, não conhecia como eles se respeitavam, e ela achou que aquilo era algo inocente que ela poderia fazer, mas não, aquilo resultou numa grande tragédia. A palavra vai dizer que um jovem príncipe, Siquém, filho do heveu Hamor, ele pega Diná e ele estupra violentamente aquela jovem, e não satisfeito, ele ainda pede a seu pai Hamor para que ele conseguisse com que aquele casamento fosse executado. Ele desejou em seu coração se casar com aquela jovem. Então Jacó, sabiamente, ele pega e espera seus 11 filhos chegar do campo para contar-lhes o que havia acontecido, porque ele sabia que aqueles jovens se enfureceriam. E assim foi. A palavra vai dizer no versículo 7 que eles se iraram. Eles ficaram irados. Porém, aquele jovem príncipe chega a seu pai e eles se reúnem ali com os irmãos de Diná e eles fazem uma proposta, pedindo aquela jovem em casamento e dizendo que ele poderia aumentar o dote, que eles pagariam o que fosse necessário e que se juntassem os povos. Porém, os filhos de Jacó conheciam seus princípios e o Deus a qual serviam, e que tinha ali uma ordenança de que todo homem, de todo menino deveria ser circuncidado. Então eles dizem: somente sobre uma condição permitiremos isso, que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. E aí aquilo pareceu bem aos ouvidos daquele jovem e do seu pai, do jovem Siquém e de Hamor. Então eles fazem aquilo de imediato e depois eles conclamam aqueles homens daquela cidade para fazerem o mesmo. E aí aqueles homens obedecem e fazem. Aqui no versículo 25 vai falar que no terceiro dia, depois de terem feito a circuncisão, eles sentindo muita dor, 2 filhos, Simeão e Levi, pegam ali sorrateiramente e realizam um grande massacre naquela região, matando todos os homens. O que eu quero falar com você hoje? O estupro é uma violência terrível contra a mulher. Aquela jovem, ela era uma jovem inocente, mas ela foi violentamente estuprada. O estupro, ele é algo que mata a pessoa aos pouquinhos por dentro. Ela se sente suja, ela se sente não amada, não desejada, indigna, abusada. Mas eu quero te falar nesse dia que se você conhece alguém que passou por isso, compartilhe essa mensagem e lembre para ela das promessas do Senhor. A palavra diz que Deus jamais a deixará, que o Senhor jamais a abandonará, que o Senhor Deus jamais a rejeitará. A Bíblia vai falar que ainda que uma mãe
que amamenta o seu filho, o abandone, todavia o Senhor não o abandonará, não nos abandonará. Existe um processo de cura, então eu quero profetizar que hoje se inicia esse processo de cura na tua vida espiritual. Esse processo de cura não é fácil, ele leva tempo, mas eu quero te dizer que se você se deixar tratar, se você se deixar confiar em Deus, Ele vai te fortalecer, Ele vai te curar, Ele vai usar essa situação horrível para curar outras mulheres, outras meninas que passaram por essa situação. Eu profetizo cura, eu ministro cura espiritual na tua vida, no teu intelecto, na tua mente. Você que foi vítima dessa situação de estupro, eu quero dizer que Deus tem cura para você e que Ele te recebe de braços abertos. Que o Senhor te abençoe e que você possa meditar na palavra do Senhor, que você possa orar e buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se você passou por essa situação, deixe aí um comentário, deixe seu e-mail, deixe seu contato para que eu possa estar orando por você. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado. Fique na paz. Shalom, shalom.